Então, quando ele concentra no SES, não é em qualquer lugar que você tem, é uma diferença substancial você ter essa gestão sobre o espaço. E ele coloca um outro desafio, que é o que fazer com as periferias que já existem, e que eu acho que a gente tem que dar uma resposta, e essa resposta econômica é muito interessante. Só para introduzir um dos grandes pensadores do Estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. Uma alegria estar aqui de novo. Dizer que o professor e vereador já é uma alegria ter o professor titular como vereador e com esse papel de destaque lá, que eu fiquei com muita inveja. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, o plano diretor, apesar dos esforços da Aspasa, o prefeito não deu bola. Na verdade, o que vale aqui é o plano estratégico, foi feito pela McKinsey, por uma consultoria internacional, um pouco a tradição que surgiu nos anos 90, no auge do liberalismo econômico. Tem o Conselho da Cidade, que eu faço parte, mas sou muito crítico, que na verdade tem 2 negros e a cidade de Janeiro é dividida em 5 áreas de planejamento. Basicamente, o Conselho da Cidade só tem gente que mora na Zona Sul ou na Barra da Tijuca. Né? Então, esse é um pouco o cenário do Rio de Janeiro, de uma discussão extremamente fragmentada. Acho também que esse momento é bom que a gente ouvir a sua exposição e discutir também em Rio de Janeiro. Né? Você falou em área industrial, a cidade de Janeiro tem quase 200 mil empregos industriais diretos com carteira assinada. Já é uma massa salarial maior que todo o comércio da cidade de Janeiro. A cidade de Janeiro é a cidade no estado do Rio de Janeiro que tem mais gente trabalhando em agropecuária. Mais do que Campos, mais do que Friburgo, e o prefeito acabou tudo hoje em IPTU, não tem mais imposto territorial rural, isso gera um enorme custo para quem está trabalhando com coco, com inhame, com caqui, lá na Serra do Berdanha. Então, eu acho que toda essa discussão que você está trazendo, acho que traz muita reflexão para a gente. Sou muito crítico com a economia criativa. Eu acho um conceito vazio, elitista, que surge com Tony Blair. Eu já vi até funerária dentro de lista de economia criativa. Ou obras de arte, que pega viaduto, que pega túnel. Né? Eu prefiro voltar ao Celso Furtado, conceito de economia da cultura, mas acho que isso é uma outra discussão. Mas uma pergunta a partir dessas observações é um pouco como é que vocês pensam a questão metropolitana, como é que se articula esse plano diretor com o plano diretor de outras cidades. E isso no Rio de Janeiro isso é muito mais dramático do que em São Paulo e Belo Horizonte. Nós não temos praticamente emprego formal na nossa periferia, não temos nenhuma articulação metropolitana, então eu acho que essa reflexão de você lá é importante para nós aqui pela dramaticidade da nossa periferia. Por último, acho que aqui nós estamos mais desgastados que vocês. E temos 2 disputas de cidade, o Adensa no centro, com o projeto da Zona Portuária, que não está consolidado de jeito nenhum, ou expande para a Barra do Recreio, onde o setor imobiliário está sentado em cima de estoque de terras e, na verdade, pretende expandir para lá, e o centro pode não dar certo. E a Olimpíada também é uma zona de expansão da cidade, ao contrário da de Barcelona, de Londres, e que pode também gerar mais desgastamento. Ou seja, nós temos aqui um grande risco de desgastamento na cidade metropolitana. O arco metropolitano também pode gerar isso, tem muito menos proteção que o Rodoanel tem em São Paulo. Então, mais um pouco pensar essa questão metropolitana, como é que vocês pensam em articular esse plano com a metrópole paulista. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Flávio. Bom, primeiro, eu fico com inveja do plano de São Paulo, porque o plano diretor do Rio não tem nem um desenho. Tem um só e está errado. Então, eu vendo esses desenhos, eu fico realmente inacreditável, né, a diferença. Embora tenha algumas coisas, eu queria só fazer 2 perguntas. Uma a seguinte, essa ideia da conter a especulação, fazer um controle de a construção, o APE de 1, não é? O resto é outorga onerosa. Será que isso não está contraditório com o adensamento geral da cidade? Eu vi que vocês têm umas áreas de adensamento, mas não sei por que não deixar a cidade se adensar, inclusive porque não sei bem em São Paulo, mas no Rio, os crescimentos demográficos estão muito pequenos e a construção vai chegar com as suas pequenas. Nós não temos um futuro de grande expansão demográfica e um pouco mais, mas não tanto imobiliário. Isso é uma pergunta.
A segunda pergunta é a seguinte, em relação a, se eu entendi corretamente, vocês estão desincentivando vagas nas habitações para controlar o tráfego, quando, no meu modesto entender, o que tem que ser controlado são as vagas nos lugares de trabalho no centro da cidade, como fez Londres, como faz Nova York, e naturalmente, porque lá não pode parar, como fez Paris, e não tem importância nenhuma que as pessoas na periferia da cidade tenham vagas. Isso pode ser um ponto no outro, mas fazer tudo isso na cidade toda, quer dizer, eu acho um pouco, ambas as coisas são um pouco contraditórias. Obrigado. Obrigado, Flávio. Tem mais alguma pergunta? Tem. Vós? Augusto. Carlos primeiro. Augusto, Valverde, fica à vontade. Queria fazer uma pergunta para o Nabil. Nabil, aqui em São Paulo, em qualquer grande cidade, nós estamos vendo o preço da terra como o grande vilão da localização dos empreendimentos habitacionais Minha Casa Minha Vida, e vivendo um verdadeiro revival do BNH, construindo nas periferias e a população abandonando, vendendo e voltando para as comunidades. E eu queria perguntar para você, porque na minha reflexão, eu acho que faltam instrumentos no Estatuto da Cidade para fazer política fundiária. E eu observando, né, o que você expôs, quer dizer, será que delimitar a utilizar a edificação compulsória, parcelamento compulsório, visando colocar mais terra no mercado e reduzir o índice de coeficiente de aproveitamento é suficiente para uma política fundiária que segure os preços da terra? Ou você acha que realmente a gente está faltando instrumento federal? E se você acha que isso, no Minha Casa Minha Vida 3, que vai ser agora discutido, a gente tem possibilidade de aperfeiçoar essa coisa? Obrigado, Augusto. Passa a pergunta. Obrigado, boa noite. Nabil, a gente sabe que os planos diretores, do modo geral, Brasil afora, eles só são meros instrumentos para cumprir uma exigência do Estatuto da Cidade e da Constituição. Os prefeitos sequer abrem para ler. O desafio que eu lanço a muitos prefeitos, eles já leram algum plano diretor existente e, evidentemente, também os instrumentos urbanísticos que estão contidos neles como consequência. Você falou dos instrumentos que vocês conseguiram chegar auto-aplicáveis. Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que é interessante a ideia. Alberto. Boa noite. Nabil, você chegou a ser o consultor aqui do Rio, na fase inicial do plano de habitação, de interesse social. E na época que estava sendo iniciada a discussão, ainda havia tempo de incorporar os dispositivos no plano diretor, que estava na elaboração do seu último substitutivo. Porém, aqui no Rio, como em outras cidades aqui da região metropolitana, há uma resistência muito grande a essas cotas de solidariedade, o zonamento inclusivo, como é chamado em outros lugares. Eu gostaria de saber, no caso de São Paulo, se já havia elaborado um plano municipal de habitação de interesse social e como se deu a incorporação das eventuais diretrizes do plano no plano diretor. A gente quer ter os resultados, mas eu queria saber como foi essa análise. Olha só, vou pedir para o Nabil responder, para não ficar muita pergunta, e depois passamos um segundo bloco, tá bom? Bom, já é muita questão aqui, né? Bom, olha, em relação à questão dos instrumentos auto-aplicáveis, todos esses instrumentos que eu falei aqui são auto-aplicáveis. Então, a outorga onerosa já está valendo, a outorga onerosa 121. É claro que o mercado imobiliário estocou muito projeto, né? Em cima do direito adquirido, então
Nos últimos meses foi assim uma avalanche de projetos protocolados. Nós criamos alguns mecanismos, assim, pelo menos para evitar que pudesse ter modificativo, né? Porque às vezes o cara protocola muita coisa só para manter as regras anteriores, né? Mas a outorga onerosa, bom, a questão edificação compulsória dos instrumentos, nós conseguimos aprovar a regulamentação desse instrumento do plano de 2002 e em 2010 em São Paulo. Então hoje já poderiam ser aplicados, mas na época na Câmara foi aprovado de maneira restrita, né? Foi só em ZEIS e na Operação Urbana Centro foi aprovado a edificação compulsória. Agora no plano diretor nós ampliamos isso muito e modificamos a lei de 2010 no próprio plano diretor. Poderá haver, né, depois a gente tem uma discussão jurídica. O Estatuto da SEB fala que precisa ter uma lei específica baseada no plano diretor, né? A lei de 2010 já é uma lei específica, né, e nós modificamos ela agora. Eu acho que é defensável, né, de qualquer maneira, pelo menos o que diz respeito às ZEIS e ao centro está garantido. Os demais nós vamos defender a tese de que não precisa lei específica, embora vai ser apresentada agora uma lei específica também para, né, para não ter contestação, eventual contestação jurídica. O grande problema dela, aliás, de tudo isso, a outorga onerosa não, porque é mais fácil, já tem um mecanismo, é a notificação, né? A Secretaria, né, de Desenvolvimento Urbano está aparelhada hoje para fazer as notificações, mas não é fácil fazer as notificações. Precisa identificar o proprietário, precisa identificar, precisa localizar, precisa ir atrás dele. Então tem um procedimento todo, né? Mas ela já é auto-aplicável. O pagamento de serviços ambientais também é auto-aplicável. O adensamento, todas as regras relativas ao adensamento e ao controle de gabaritos também são auto-aplicáveis. As EPANs nas áreas de parques também já são aplicáveis. Em suma, tem bastante coisa que é aplicável. Agora, em relação à questão que eu acho que foi o Flávio, né, que levantou, a questão do outorga onerosa do adensamento. Nós partimos do seguinte pressuposto, quer dizer, a recuperação, qualquer empreendimento que ocupa mais densamente o solo, ele tem um ganho imobiliário significativo. E uma parte dela, mesmo que não seja tão expressiva, ela tem que ser recuperada pelo poder público, porque ele pode utilizar mais intensamente o solo, exatamente porque aquele solo foi valorizado pelo investimento público. E numa cidade com tanta desigualdade, é fundamental que se extraia recursos do processo imobiliário para suprir as carências urbanas do conjunto da cidade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que cobrar. Agora, foi definido uma fórmula, eu não falei disso aqui nesse detalhe, uma fórmula que é a seguinte: o valor da outorga onerosa por metro quadrado ele é menor nas áreas de maior adensamento do que nas áreas de menor adensamento. É menor nas áreas de maior adensamento do que de menor adensamento. Tem uma fórmula que divide, a fórmula tem um fator que é o coeficiente básico sobre o coeficiente máximo. Então, se é aplicado no miolo, por metro quadrado vai sair mais caro do que se for aplicado nos eixos. Então, a ideia é que se adense nos eixos e que nos miolos realmente fique, a outorga vai ficar mais caro e vai haver de certa forma, um desestímulo à verticalização no miolo. Agora, então, mas veja, aí tem toda uma preocupação de conduzir o processo de adensamento para certas áreas, certo? E restringir em outras. E como os eixos, eles não são concentrados. O que acontece hoje? Você pegar a verticalização da cidade, está concentrada em um número pequeno de distritos, tá certo? Na hora que você adensa ao longo de um eixo de transporte coletivo, se distribui melhor esse processo de adensamento, ao invés de concentrá-lo. Isso tem um fator, quer dizer, gera também um processo de mudança, de alteração do processo da cidade. Aí eu
ia levantar uma questão que o Pablo levantou aqui, quer dizer, a questão da periferia sempre. Eu acho que nós temos que, quer dizer, sobretudo nessas cidades como São Paulo, como Rio, que já expandiram o que podiam expandir, nós temos que diluir esse conceito de centro-periferia. Tá certo? Quer dizer, e acho que, viu, Rose, que a redução do preço da terra nas áreas melhor localizadas vai se dar a partir, isso é uma discussão teórica complexa de preço da terra, vai se dar a partir do momento que a gente tiver uma maior quantidade de terra com qualificação urbanística na cidade. Se a gente retornar aquelas teorias marxistas de renda da terra, o valor, a renda absoluta e o diferencial. O diferencial é porque você tem áreas muito bem localizadas que têm um diferencial muito grande em relação às outras. A questão é saber se a partir do momento que se reduz a desigualdade, se vai baixar a terra, o valor da terra nas áreas melhor localizadas, ou se vai aumentar o valor da terra nas áreas que eram mal localizadas anteriormente. Tá certo? Pois é, então, mas eu acho que, no mínimo, nós vamos ter uma situação mais equilibrada, né? Pode até ser que valorize mais nas áreas pior localizadas, mas vai desvalorizar ou vai perder tanto valor nas áreas menor localizadas. Então, eu acho que essa é uma discussão teórica complicada de ver o que vai evoluir. Mas não resta dúvida que nós temos que investir na qualificação dessas áreas periféricas. Temos que romper esse conceito centro-periferia, qualificando as áreas periféricas, criando novos polos de desenvolvimento econômico, urbanizando, regularizando a terra nessas áreas, né, de modo que elas fiquem melhor servidas. E criar oportunidade. Eu acho que não vai ser a outorga que vai reduzir a verticalização, porque as EIs, né, todas as EIs podem ter potenciais construtivos altos, tá certo? E se a gente considerar a quantidade de população, certo, que está na faixa das EIs, considerando que nós temos até 10 salários mínimos, né, então nós temos uma prioridade para 3, depois temos de 3 a 6, temos de 3 a 6. Vamos pegar isso, o que isso significa? 90% da população da cidade. Então, essas áreas vão ser áreas de adensamento, as áreas de EIs, não só as áreas dos eixos. É claro que, né, são, para acontecer, né, projetos habitacionais, né, a gente fala Minha Casa Minha Vida, bem localizados, precisa ter uma ação do poder público. Né, a discussão toda que foi feita, que eu convenci o prefeito a falar assim, tem que ter 60% de HIS, é o seguinte: se não for o poder público, ninguém vai fazer. Tá certo? Então, o poder público vai ter que fazer. E aí foi a discussão em torno do recurso para isso. Os 30%, e é interessante como o prefeito incorporou isso. Em todo lugar ele fala, escreveu um artigo no dia lá da sanção do plano diretor, né, que, né, nós tivemos um grande evento, né, o prefeito fez questão de fazer a sanção num grande evento entre os que estavam fora e dentro, quase 1.000 pessoas, né, foi um evento que a prefeitura valorizou muito, e ele falou lá dos 30%. Agora, a discussão dos 30% do Fundub para habitação enfrentou forte reação dentro da prefeitura. Teve uma reunião com o secretário de Finanças, o secretário de Planejamento, o secretário de Negócios Jurídicos, que falaram, que se colocaram contra isso, certo? Porque disseram que o recurso ia ficar paralisado no fundo. Que é uma coisa que é real, a preocupação dele não é fora de propósito. Quer dizer, São Paulo hoje tem quase 4 bilhões ou 5 bilhões paralisados em fundos, né? Alguns deles de operação urbana, tá certo? E o Fundub foi usado nesse período todo como uma espécie de tapar problemas de investimento, que não tinha dinheiro, e ela vai lá no Fundub e pega recursos do Fundub para usar para, né, fazer canalização de córrego, fazer asfaltamento de rua, porque podia usar para qualquer coisa, tá certo? Então é um caixa, né, que quando falta recurso de outra área, pega aquele. E aí, nessa reunião, quer dizer, que teve uma polêmica grande, eu defendi que fosse 30% para habitação
e os 30% para a mobilidade, o secretário apontou, o prefeito chegou lá e falou, é isso mesmo, tem que ser 30% para habitação, porque senão não vai acontecer. Tá certo? Senão não vai acontecer e nós precisamos de dinheiro para comprar terra, porque o Minha Casa Minha Vida garante dinheiro para construção. E por que se constrói na periferia? Por um equívoco do programa, que é estabelecer um teto único em qualquer que seja o lugar. Então, quer dizer, como que pode suprir essa deficiência do programa Minha Casa Minha Vida? Com recurso dos municípios, pagando mais onde a terra é mais cara e é melhor localizada. Né? Eu dei uma declaração outro dia sobre esse assunto, que depois teve gente do PT que... eu falei assim, olha, a Dilma está promovendo um grande equívoco, porque ao mesmo tempo que se produz habitação na periferia, está se tendo que investir bilhões de reais em subsídio ao transporte coletivo, porque não se pensa a cidade de maneira integrada, pela falência do Ministério da Cidade, que é o Ministério da Cidade perdeu sua capacidade, quer dizer, se é que teve algum momento, acho que nunca teve, porque quando ele começou a querer ter já, perdeu a capacidade de articular as políticas públicas urbanas. Então, se produz habitação, São Paulo gasta 1,5 bilhão com subsídio de transporte coletivo. Certo? O congelamento da tarifa, que teve, depois das manifestações de junho, teve um congelamento, foi crescendo, esse ano é 1,5 bilhão. Quer dizer, é um recurso fantástico, que é tão grande porque, na verdade, as pessoas têm que deslocar por distâncias muito grandes. E nós temos um bilhete único, quer dizer, a pessoa durante 3 horas, agora tem bilhete único diário, semanal e mensal, então, quer dizer, na verdade, o custo do transporte está quase que equalizado, quer dizer, a pessoa paga o valor e utiliza o mês inteiro o transporte coletivo. Agora, se ela se utilizar por distâncias menores, se aumentar, vai se gastar menos dentro desse caixa único do transporte. Então, eu acho que o problema do Minha Casa Minha Vida tem que incluir essa visão urbana. Então, na hora que a prefeitura vai gastar fazendo a habitação mais próxima, ela talvez a médio e longo prazo ela vai economizar, assim como se fizer um esforço para levar o desenvolvimento econômico à periferia, por exemplo, a questão da indústria, que acho que foi o Mauro que levantou, a questão da indústria. Nós temos uma indústria, por exemplo, de confecção, que é de fundo de lote, e está em alguns bairros até centrais, muito boliviano. Quer dizer, por que não levar a indústria de confecção para uma área periférica, fazer um polo de confecção mais próximo de onde as pessoas moram, onde as pessoas podem morar melhor? Os bolivianos moram socados nos cortiços, às vezes até no próprio lugar onde produz, porque essas indústrias de confecção muitas vezes são caseiras, e tem um potencial enorme. Quer dizer, eu acho que só que aí precisa ter uma estratégia de desenvolvimento econômico. As cidades perderam essa capacidade de planejar as atividades econômicas e a localização delas dentro da cidade. Então, eu acho que essa discussão aí de como compensar a cidade como um todo é uma questão muito importante. E claro que tudo isso são desafios de gestão. Não adianta a gente ter um plano interessante, bom, ter coisas aplicáveis, mas depois na hora do fazer, se a prefeitura não for desapropriar a terra, fazer projeto bem localizado, reestruturar certas regiões, se ela não fizer um plano de desenvolvimento econômico e não estimular a viabilidade disso, não fazer os corredores, não fazer o que está previsto que seja feito, nós vamos novamente cair no vazio, em termos de resultado. A nossa sorte, no caso, é que o prefeito, ao contrário dos prefeitos que não abrem o plano diretor, ele conhece bem e espero que fique ainda, pelo menos, uma segunda gestão, para ter tempo de consolidar uma visão da cidade, porque, e também ter apoio político. Nós teve uns vetos aí, porque teve algumas negociações para aprovar. Então, por exemplo, você reclamou do Polo de Economia Criativa. O Polo de Economia Criativa foi uma proposta do governador, que é o presidente da Comissão de Política Urbana. Eu era relator, eu
André Matarazzo, né, que já foi ministro, né, é o presidente da Comissão de Política Urbana. Então, a proposta que ele fez, independente da discussão se é ou não, né, foi uma emenda. Teve outras emendas, algumas foram vetadas. Agora me ligaram hoje dizer que a Câmara que o projeto foi sancionado na quinta-feira, sexta-feira foi publicado da área fiscal alguns vetos, não foram muitos, mas afetaram algumas emendas de vereador, e já tem gente lá né? Então, a questão do apoio político, a questão política, ela é uma coisa sensível em relação a isso. Então, implementar é muito importante. A questão metropolitana é outra questão que eu acho que nós estamos carentes. Aí eu queria concordar com a Rosmaria. Eu acho que os instrumentos, eu acho que nós fomos na radicalidade do que é possível dentro do Estatuto da Cidade. Agora, o Estatuto da Cidade tem limitações, né? Então, é claro que se os proprietários são notificados e é possível que tenha mais imóveis sendo colocados no mercado e que isso pressione uma baixa dos preços de terreno, né? É uma questão que, mas vamos ter que ver se de fato acontece, né, isso, porque até hoje não aconteceu. Agora faltam outros instrumentos. Inclusive eu falei, inclusive na sanção do projeto, o ministro estava lá, eu falei o seguinte: em São Paulo, por uma conjuntura política que eu inclusive expus aqui no começo da minha fala, se criou uma certa conjunção aí astral que permitiu aprovar alguns instrumentos avançados. Mas a tendência no Brasil é a correlação de força ser muito desfavorável para a proposta da progressista. Então, tem algumas coisas que é mais fácil aprovar em nível nacional do que em nível municipal. Então, né, talvez a gente tenha que avançar em alguns. A própria cota de solidariedade, tem gente que acha que poderá se tentar derrubar no judiciário. O próprio secretário de Negócios Jurídicos, que não foi, quer dizer, apoiou tudo a proposta, mas acha que poderá tentar ser derrubada, né, no judiciário, porque não tem respaldo na lei federal. A questão de considerar prédio desocupado como um prédio como imóvel que não cumpre a função social da propriedade, o pessoal do Secov falou assim: nós não vamos levantar essa questão, que é até favorável para nós. Mas quando foi aprovado no Estatuto da Cidade, não era essa a intenção, né, de dizer que prédio estava dentro. A ideia era terreno, não era prédio, certo? Então, no caso, eles não trabalham com estoque muito grande de prédio vazio, então não estão preocupados com isso. Mas eles mesmos contestam, né? Então eu acho que nós temos que começar a pensar uma mudança no Estatuto da Cidade. E, em relação a isso, a questão metropolitana é outra questão que é um absurdo a gente ter, assim, planos diretores municipais, certo? Nas regiões metropolitanas, onde os instrumentos não são casados. Então, por exemplo, o que o mercado imobiliário está falando? Ficou muito caro a outorga, nós vamos produzir fora de São Paulo. Isso é sempre uma ameaça, certo? Um pouco aquela da eleição do Lula, né, que 800 mil empresários iam sair do país, né, na eleição de 89, né, tinha esse discurso. Então eles estão fazendo um pouco esse discurso, né, que não vai acontecer. Até porque se alguns empresários saírem, outros vão atuar. Porque o mercado de São Paulo é muito... E o plano não ficou ruim para o mercado, do meu ponto de vista. Claro que piorou, eles vão ter que gastar mais. Hoje eles constroem a coeficiente 2 em muitas áreas da cidade sem pagar outorga. Né, vão ter que pagar agora outorga e tal. Então vai ficar mais caro, né, construir, mas isso não quer dizer que está inviabilizado o processo de construção na cidade. Aliás, nós tomamos um certo cuidado, quer dizer, a Secretaria fez uma série de simulações, de modo que a outorga onerosa não superasse 5%, salvo em algumas situações que interessa realmente desestimular que se construa, não supere 5% do valor geral de venda do empreendimento. Né? Então tem uma certa, com simulações que foram feitas para, quer dizer, não inviabilizar a ação do mercado, mas fazer com que o mercado atue de acordo com o interesse público. Né? Mas essa ameaça de sair é porque também as regras dos outros municípios da região metropolitana são muito mais flexíveis. Né? Então é possível que haja alguma... Agora, eu não tenho dúvida que nós precisamos
que nós precisamos ter mudanças na legislação federal, e uma delas é repensar o Estatuto Metropolitano. Aliás, está no Congresso a discussão do Estatuto da Metrópole, e talvez essa pudesse ser uma questão a ser colocada, né? Ou seja, que os planos diretores precisassem ser articulados. Agora, qual é a instância que vai decidir isso? É um problema sério, porque isso, né, toca na questão de uma prerrogativa constitucional, que é o uso do solo, ser prerrogativa do município, né? Então, é uma coisa não muito fácil de ser enfrentada. Em relação à questão do plano de habitação, na verdade, assim, foi feito um plano de habitação no governo Kassab, que não foi aprovado na Câmara e que não orientou o plano diretor de uma maneira geral. Pelo contrário, o plano diretor buscou trazer algumas orientações que podem ser ou devem ser incorporadas no plano de habitação, que tem 1 ano para ser feito, né? Quer dizer, foi dado um prazo de 1 ano, né, para respeito do plano de habitação, porque aí nós temos um outro problema sério, que tem a ver com as alianças políticas, que a Secretaria de Habitação, assim como o Ministério da Cidade, ela é administrada pelo Partido Popular, pelo mesmo partido que está no Ministério da Cidade, certo? O que é um problema, né? Um dos problemas de implementação. Então, a vida também não é simples, assim, né? Vocês que estão com inveja de São Paulo, em alguns casos vocês não ficam com inveja de São Paulo, porque, né, então as dificuldades da gente, por exemplo, implementar uma política de habitação mais adequada é grande. Agora, está acontecendo ao contrário, é de ir um pouco de fora para dentro, né? Quer dizer, então, não é por acaso que, né, até o recurso do fundo tem que ser comprado em ZEIS-3, ou seja, em áreas bem localizadas, porque senão, né, vai se comprar na periferia para reproduzir o modelo tradicional de periferia. Então, tem algumas imposições que vieram para que a Secretaria de Habitação respondesse, né, de outra maneira a questão, e sei lá, com um tempo, quem sabe isso possa ficar numa situação mais favorável. Agora, resistência à cota de solidariedade também tem. Muita gente acha que vai ser difícil rodar e tudo, mas, né, espera-se que isso possa acontecer. Acho que eu respondi todas as questões que estão aqui, né? Então é isso. Vamos fazer outra. Vamos para a segunda rodada, então. Cadê o microfone? Muito breve. En el plano director estratégico hubo consulta participativa, foros, audiencias públicas, todo eso fue transmitido. A minha pergunta é, agora que vem a implementação do plano diretor, tem ou não tem no plano director estratégico uma estratégia de participação social para acompanhar as dificuldades que vão se apresentar na implementação? Porque é aí onde começa a luta com os poderosos sempre, né? Obrigado. Passa para cá, você. Boa noite, meu nome é Silvia Barbosa. Eu queria fazer uma pergunta a respeito de como que foi visto no plano diretor a questão das áreas de risco, dos reassentamentos das áreas de risco e do desadensamento. Porque eu entendi que uma parte vai ser para as áreas bem localizadas, né? Mas também se pensou em áreas onde possa ocorrer um desenvolvimento econômico. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Campo Grande, Santa Cruz, aquele polo todo. Aquilo é, por exemplo, uma área que poderia se desenvolver muito economicamente e vem se desenvolvendo. E ali seria um lugar bem localizado? Não, São Paulo é a mesma coisa, tem áreas que ainda não estão exatamente bem localizadas, mas no futuro próximo podem vir a ser bem localizadas. E aí tem a questão das pessoas que moram em área de risco e que de repente não gostariam de ir para as áreas bem localizadas no sentido e tal, mas ficar ali na própria localidade onde tem um emprego de repente próximo, né? Aqui, por exemplo, Porto Itaguaí, não sei, né?
Então a cidade é muito dinâmica, e como que se conversa com esse plano diretor com então essa revisão desse plano de habitação em relação à questão da terra, se tem um banco de terras, se o mercado imobiliário realmente compactua com essa questão dos planos, no sentido de se realmente ele também comprar terras bem localizadas, porque aqui a gente sabe que nem sempre o mercado imobiliário compra as terras nos lugares bem localizados. Então, como é que vai ser essa composição, os conselhos, a pressão para que isso, então, possa ocorrer e atenda também essas outras questões da dinâmica da urbanização de favela em relação à questão das terras, né? Obrigado. Bom, eu pedi aqui para o Paulo para mim escrever também, para fazer uma pergunta ao professor, só para situar que eu acho muito importante essa discussão de São Paulo na dimensão global que a presença do Elkin trouxe para nós, de problemas que a gente está tentando resolver e que não são simples e não são só nossos. Então, nessa perspectiva, eu vou colocar um aspecto que me chama a atenção, que talvez não seja um nível de detalhe do plano diretor, mas ele abre um precedente. Nessa delimitação muito meritosa de diversas EIs, com diversos níveis de EIs, a gente tem a questão da habitação de interesse social, que é um desafio, e o outro desafio que é tratar a habitação como cidade. Então, não só moradia, como desenvolvimento econômico. E a gente tem no Rio de Janeiro, que é a nossa realidade aqui, as favelas como o início da construção de umas EIs, e essas EIs na perspectiva aparentemente só habitacional. Então, o que deve ocorrer numa EIs? A habitação social, ok. Mas então, qual seria uma regulação urbanística que a prefeitura virá a fazer, que inclua uma questão de cidade, possibilite um comércio no térreo, ou um comércio em diversos andares, enfim, que trate as EIs do ponto de vista do desenvolvimento econômico da região de EIs? Essa é a minha pergunta. Bem, tem mais alguém no auditório? Esse microfone. Boa noite, meu nome é Fernando, sou arquiteto e eu estou interessado em saber como é que ficou a figura do EIV dentro dessa revisão do plano, porque hoje eu trabalho no mercado imobiliário, né? Trabalho, digamos, para o lado negro da força mesmo. E antes de vir morar aqui no Rio, eu sou de Vitória e eu trabalhei na prefeitura de Vitória na época da revisão anterior do plano, agora eles estão revisando de novo e diretamente ligado a essa questão do EIV. E lá a gente conseguiu ver que o EIV era um dos poucos instrumentos que faziam o empreendedor fazer alguma coisa para a cidade, né? E aí eu vi empreendedor desistir de projeto, mudar o projeto, às vezes podia piorar a arquitetura, mas melhorava para a cidade, que tem tudo a ver com o que o Elkin falou, que é a questão do impacto na área pública, né? As pessoas querem morar perto de uma escola, mas não do lado da minha casa. E aqui no Rio isso me assusta muito, porque você vê empreendimentos grandes que não tem relatório de impacto viário, né? Aí está em determinado eixo viário, vai para 7 Rio, e o despacho da 7 Rio tem uma folha, né? Dá vontade de chorar mesmo. Então eu queria saber se o EIV, que tem a ver com o que o Maraco falou, lá em Vitória a gente já estava chegando à conclusão de que para empreendimentos de habitação social, o EIV podia ser muito menos exigente do que para um shopping ou para um supermercado, que são coisas tradicionalmente que causam impacto. Então eu queria saber como é que o EIV está pensado aí nessa mudança. Vamos lá. Bom, se eu deixar a questão da participação para o final, eu acho que é uma questão estratégica aqui. Bom, Silvia, eu fui daqui só para já responder a tua pergunta no mapa, né? Na verdade, nós temos 10 ex, né?
Porque o centro da cidade está aqui, né? Eu tenho ZEIs aqui muito próximas do centro, né? Tenho ZEIs bem localizadas ao longo de eixos de transporte coletivo, né? De massa, né? Mas eu também tenho, principalmente as ZEIs 2, que você está vendo aqui, né? Na zona leste, aqui um pouco na zona noroeste, que são grandes vazios urbanos. O que são essas áreas? Aqui é tudo urbanizado já, né? Mas são grandes vazios urbanos na periferia da cidade que também foram colocados como ZEIs 2, que tem, bom, pode ser para produção, mas também é para atender a população de risco. Em especial, estas ZEIs aqui, roxinhas, são as ZEIs 4. Aqui são áreas de proteção de mananciais, certo? Também todas elas, praticamente todas ocupadas. Aqui está o Rodoanel, elas estão para dentro do Rodoanel, né? Garajaú, Capela do Socorro, Moimirim. Então, essas áreas aqui são áreas para projetos habitacionais, que aí tem uma série de critérios para fazer, porque a área de proteção manancial, esgoto de lixo, de exportação, para poder viabilizar uma ocupação adequada, tem que seguir a lei de mananciais, com densidades, etc. Mas o objetivo delas é exatamente atender a população que mora em favelas, que vão ser urbanizadas, que estão em áreas mais críticas do ponto de vista próximo a córregos, próximo da empresa, próximo do nascentes, então, e o desadensamento de urbanização. Então, contempla, quer dizer, eu também não sou, quer dizer, tem, assim, nós temos lá nosso povo da reforma urbana que radicaliza, né, de uma maneira que eu acho que é um pouco equivocada, ou seja, tem que fazer habitação no centro, em área central, etc, tudo bem, tem que fazer mesmo habitação em área central, mas nós não vamos dar conta do problema habitacional só, né, em área central, certo? Nem tem quantidade, nem tem possibilidade, tem isso que você falou também, as pessoas no Brasil já estão estabelecidas em certas regiões. Eu tenho um assessor que é moradia, uma pessoa muito competente, inclusive, assim, pensar a cidade, e ele tem um pouco saco, as pessoas falam que cidade de Tiradentes. Todo mundo ainda se refere a cidade de Tiradentes, como se a Tiradentes fosse o fim do mundo, né? E o grande Cacique fala assim, não, ele é de cidade de Tiradentes, certo? Ele nasceu na cidade de Tiradentes, certo? Então a família dele mora lá, ele fala, não, a cidade de Tiradentes é um lugar, tem que ser um lugar, certo? Eu tenho umas ZEIs na cidade de Tiradentes de habitação, não é nenhum problema, o problema é o que ele levantou. Como é que eu vou fazer habitação na cidade de Tiradentes que seja cidade, que não seja esses projetos habitacionais, né, depósito de gente, né? Então o problema não é simplesmente não vou fazer habitação na periferia da cidade. Acho que em alguns casos fazer habitação na periferia da cidade é necessário, pode e deve ser feito. Só que tem que se fazer criando cidade, com um espaço qualificado, com um espaço público e também garantir que nessas regiões se crie emprego e se crie também mobilidade. Né? Por exemplo, agora a cidade de Tiradentes vai ter o monotrilho, então vai chegar na cidade de Tiradentes. Mas vai sair da cidade de Tiradentes, está longe, 30 quilômetros, certo? 30, 35 quilômetros. Você vai sair da cidade de Tiradentes, faz a avaliação na Vila Prudente, chega na Vila Paulista em 40 minutos. Certo? Chega no centro em 40 minutos, né, de transporte coletivo. Então, quer dizer, essa noção, né, espacial da cidade também muda. E se eu tiver, por exemplo, né, levar outra questão que é sensível a essa, falar isso, né, considerando toda a crítica que se fez à Copa, certo? Foi feito no entorno do Instagram uma obra viária, tá certo? De acesso ao estádio e tudo mais. Só que essa obra viária facilitou enormemente a ligação, essa ligação aqui da Radial Leste, que vem por aqui, com a Jacu Pêssego, que faz isso aqui e que leva para a cidade de Tiradentes, que está aqui. O pessoal da cidade de Tiradentes fala assim, o tempo entre a cidade de Tiradentes e a cidade reduziu em 20 minutos por causa da obra viária que foi feita, que foi feita em função do estádio, e que é uma obra viária, tá certo? Inclusive, embora seja uma obra viária, é uma obra viária que também é utilizada pelo ônibus. Então nós temos que relativizar um pouco, né, esses
discussões, das polarizações a respeito, né, da discussão centro-periferia. Agora, o que é triste é projetos habitacionais feitos sem nenhuma qualidade, sem gerar cidade, sem gerar postos de emprego, sem ter equipamentos, sem ter área verde, sem ter... E aí eu inclusive, acho que o que o plano diretor pode ter? O plano diretor diz que tem que ter tudo isso nos projetos de educação. Agora, se vai ter ou não, né, aí nós vamos entrar numa outra discussão. Qual é a efetividade, né, do plano diretor em tudo aquilo que ele estabelece como diretriz? Porque o que ele estabelece como norma de ocupação do solo, instrumentos, isso, né, quer dizer, de um jeito ou de outro, tem que ser fiscalizado, etc., mas tem que ser cumprido. Agora, nas determinações, por exemplo, da qualificação dos projetos, tem que ser seguidos, etc., a possibilidade disso escapar é muito grande. Né? Então, aí eu tenho, né, não sei responder, vai depender do gestor da política habitacional fazer isso. E eu tenho visto projetos, que o mundo está longe de ser ideal, embora você possa ficar com inveja de São Paulo, às vezes, né? São Paulo tem muito projeto habitacional sendo feito, né? Porque São Paulo quase não teve Minha Casa Minha Vida até hoje, agora está começando a fazer. Que outros projetos são muito ruins. Os projetos são muito ruins e o prefeito quer cumprir a meta. 55 mil unidades habitacionais em 4 anos, tá certo? Então, os empreendedores apresentam projetos que são ruins e muito provavelmente vão acabar sendo construídos. Porque o prefeito vai mandar parar o projeto porque o secretário de desenvolvimento urbano acha ruim, porque o vereador do arquiteto acha ruim, tudo bem, mas ele está preocupado em cumprir a meta lá na frente. E as empreendedores que produzem habitação de interesse social, do Minha Casa Minha Vida, estão formatadas com um modelo de projeto habitacional de péssima qualidade. Então, né, eu acho que nós não podemos ter problema em relação a isso. Em relação à questão do estudo de impacto de vizinhança, né, do EIF, o plano diretor diz que tem que ser considerado e estabelece que tem que ser feito por lei específica. Essa é uma questão que nós não conseguimos auto-regulamentar no plano diretor. Na verdade, já existe um projeto de lei que está na Câmara, que eu sou relator, que trata desse assunto e que ia ser... A gente estava tocando o processo de elaboração, até já tínhamos feito um substitutivo, e era um bom substitutivo, não sei se já conseguiu aprová-lo, né? Mas, e aí entrou o plano diretor e houve uma decisão de que primeiro ia se aprovar o plano diretor e depois ia se fazer detalhar o projeto. Em São Paulo, nós temos um decreto que estabelece algumas regras relativas a impacto de vizinhança, mas está longe de ser ideal. Por exemplo, uma das principais discussões que tem sido feita é o impacto cumulativo de vários empreendimentos, né? Que é uma coisa complexa, difícil, porque os projetos são aprovados um a um, né? Mas essa é uma das questões que está colocada. O que tenderia a levar a uma... Quer dizer, eu acho que para poder enfrentar esse problema, nós temos que pensar o projeto da cidade de maneira mais integrada, né? E não cada empreendimento sendo aprovado independentemente um dos outros, o que é muito ruim, mas não é uma coisa simples. E é uma área de muito embate, e aí tem toda uma área sensível, que tem a ver com o que eu falei antes, né? Que são os instrumentos ambientais, os instrumentos de controle que engessam, né, o processo imobiliário e que, de certa forma, acabam sendo geralmente vistos de uma maneira negativa em relação às necessidades da cidade. Então, essa é uma questão que esse é um dos pontos que vai ficar aí para o terceiro tempo aqui desse processo. Agora, a questão da participação. Eu diria que o plano tem o que é possível ter, mas acho que só vai acontecer se a sociedade estiver mobilizada. Nós temos um conselho de política urbana, que eu consegui convencer o prefeito,
o secretário de Negócios Jurídicos, embora fosse contra não, ele era a favor, mas todo o aparato jurídico da prefeitura era contra. Aonde a sociedade civil tem uma representação maior do que a prefeitura, certo? Então, aqueles conselhos, geralmente os conselhos são paritários, certo? Aí é paritário, quer dizer, basta o poder, a prefeitura conseguir um voto da sociedade civil para até favorecer, certo? Então, prevalecer. E geralmente aí, então, o presidente do conselho é o secretário da área, certo? E tem voto de Minerva. Então, nós conseguimos, nós temos o Conselho de Política Urbana, tem 64 membros, dos quais 37 é da sociedade civil, e a diferença disso, que deve dar 27, é do poder público. Né? Então, agora, é um conselho que, quer dizer, com o conselho de uma maneira geral, é um conselho que não vai garantir 100% da implementação do plano. Tem que ter mobilização da sociedade. Quer dizer, a mobilização que foi feita lá, principalmente pelo movimento de moradia, teve um peso muito importante no processo de aprovação. Eu acho que se essa mobilização continuar, se os setores que participaram do processo continuarem mobilizados, acompanhando, nós temos mais chance de ser implementado adequadamente. Mas é um processo que não se garante na lei. A lei pode dar alguns instrumentos para isso, o Conselho ele é importante para isso, o Fundurb, né, tem também um conselho, esse é paritário, isso não deu para não ser paritário. Né? Mas foi muito melhor do que era hoje. O jeito como é hoje, o conselho do Fundurb é assim. E era o projeto original também que veio do Executivo. Era formado pela prefeitura, garantida a participação da sociedade civil. Então não garantia nem paritário. Certo? Foi garantido paritário no conselho do Fundurb, mas como as regras do Fundurb já estão definidas também, 60% do recurso dele já está definido para onde vai, né? Isso, né, já ficou menos importante. Mas eu acho que é uma questão importante que, se a gente avança mais no conhecimento da sociedade sobre as questões do urbanismo, uma maior participação da sociedade, se ganha mais. Agora, nós temos também experiência negativa de mobilização. Por exemplo, tem uma proposta lá, que é capitaneada pelo filho do SCAF, que é atual candidato a governador, e que é associado com a Camargo Correia. O SCAF é o presidente da Fiesp, né? Paulo SCAF. E eu quero fazer um aeroporto em Parelheiros. Parelheiros é uma área de produção de mananciais e havia uma forte pressão para que fosse autorizado no plano diretor a fazer o aeroporto. Bom, a audiência pública que teve em Parelheiros, 90% dos presentes queriam o aeroporto. Os ambientalistas mal conseguiram falar nessa audiência pública. Na audiência pública que teve na Câmara sobre a macrozona de proteção ambiental, né, a presença dos que defendiam o aeroporto era muito grande. Os vereadores que defendiam o aeroporto eram muitos, presidente da própria região, tá certo? E por uma série de razões nós conseguimos evitar que ele fosse autorizado. Né? Mas, de fato, se a gente fosse, e eu estou falando para dizer os limites do processo de participação e as questões que estão colocando. O problema não é só o aeroporto, né? O impacto que o aeroporto vai gerar, principalmente no entorno e o risco que pode existir disso. Né? Então, se você fosse seguir exclusivamente a mobilização que a sociedade fez, no caso, em todo esse assunto, o aeroporto seria autorizado. Né? Então, eu estou colocando que a questão da participação tem riscos. A capacidade de mobilização que os setores econômicos fazem é muito grande. E vou dar um exemplo interessante em relação a isso. A concessão urbanística da Nova Luz, não sei quanto vocês acompanharam aqui, né, lá no centro de São Paulo, concessão urbanística que o Kassar propôs, aprovou na Câmara, desenvolveu o projeto, tinha várias
vários questionamentos, problemas, transferia para o setor privado a possibilidade de desapropriação. Bom, e aí teve uma forte reação da sociedade contra, expressa pelas audiências públicas. Né? Quem mobilizou, né, as pessoas, o grande número de pessoas para as audiências públicas, foram os comerciantes da região. Certo? Não foi o movimento popular, nem os grupos de habitação que resistiam contra o projeto, que se via como um projeto de gentrificação, etc. Quem mobilizou foi, principalmente, os inquilinos, que é uma região, aquela região é uma região que tem, né, os eletroeletrônicos e tem muitos shoppingzinhos, não são shoppings, são aquelas galerias com lojinha pequenininha e aquele processo, que era um processo que ia valorizar a região, que ia demolir os imóveis, quer dizer, que pretendia transformar uma coisa mais ou menos parecida com aqui com o Porto Maravilha, guardado as devidas proporções, quer dizer, aquele setor ali comercial que também seria afetado pelo empreendimento, foi quem mobilizou as pessoas. Né? E o poder econômico deles era enorme, porque milhares de pessoas trabalhavam para eles. Quer dizer, eles tinham a capacidade de mobilizar. Então, a mobilização social, ela também é feita pelo poder econômico, também pode ser feita pelo poder econômico. Tá certo? Então, né, essa discussão da participação, ela é uma discussão complexa. Né? E a gente fala da democracia participativa, representativa, e como é que isso, né, como é que essas formas de participação se combinam, né? Então, às vezes um certo setor mobiliza muita gente, né, e tem uma presença muito grande, né, e não necessariamente aquilo que está defendendo é o que interessa mais, né, interessa mais para o interesse público. Né? No caso da Nova Luz até era, né, por sorte era, certo? Porque eu acho que o Kassab foi inábil. Se ele tivesse sido mais hábil, ele teria conseguido passar tranquilo. Mas ele foi inábil e talvez o projeto fosse exageradamente selvagem, tá certo? Porque era só ele preservar as áreas de maior densidade econômica, né, que a reação não ia ser tão contrária. Quer dizer, mas são questões que a gente precisa discutir mais, aprofundar mais na questão da participação. E mesmo na Câmara, por que a gente conseguiu aprovar? Conseguiu aprovar em parte porque se construiu um certo, vamos dizer assim, não um consenso, mas um certo movimento favorável, né, da sociedade como um todo. O setor imobiliário, como eu falei, estava um pouco sem muita força naquele momento, né? Estava sem muita força, mas também o setor imobiliário interessava que aprovasse o plano diretor, né, porque o plano diretor anterior tinha o estoque, tinha uma regra de estoque, e a regra de estoque tinha sido esgotada em várias regiões da cidade, então eles precisavam, né, superar isso, e para isso estava aprovado o plano diretor, né? E tinha vereadores com interesses específicos, que alguns deles, inclusive, não eram ilegítimos, embora, né, por exemplo, o plano anterior criava dificuldade para a implantação de comércio, de atividades de médio impacto em ruas locais, sendo que na periferia da cidade a maior parte das ruas são locais, porque o sistema viário é precário. Então interessava para eles aprovar isso. Então tinha várias questões ali que foram discutidas. Tinham vereadores que queriam que algumas áreas se transformassem em ZEIs, porque eram antigas áreas de periferia que tinham algum tipo de restrição, preocupação, e o fato de virarem ZEIs. Então são coisas que às vezes se combinam, né? Quer dizer, a gente queria criar ZEIs e tinha vereadores que queriam fazer com que as áreas virassem ZEIs. Então isso foi se construindo ao longo desses 9 meses e conseguiu-se chegar num processo de aprovação. Agora, eu acho que uma discussão séria para se fazer é essa, né? Os limites aí da democracia representativa e da democracia participativa, né? E eu acho que o plano diretor tem aí uma estratégia de participação, mas não sei se ela vai garantir que seja implementada adequadamente.
É isso, acho que eu respondi todas aqui. Tá, obrigado. Acho que estamos encerrando, né? Então, eu quero agradecer aqui o novo convite, sei que foi muito bom estar aqui com vocês e já convido, já que você já fez a propaganda no início, né, devo estar agora no mês de provavelmente setembro, né, vou fazer o lançamento em São Paulo do novo livro, que não tem nada a ver com o plano diretor, nada a ver com isso, tem a ver com a história da habitação, né, no Brasil e com os dobramentos do livro Origens, né, que o Pablo já se referiu, e nós vamos fazer o lançamento aqui no Rio também, então convidando todos vocês para estarem presentes. Então é isso, obrigado. Bom, olha, só queria agradecer muito as falas do Elkin, do Navio. Acho que cada um de nós, acho que botou uma grande semente. Acho que você ter esse plano diretor na maior cidade do Brasil é altamente significativo, é altamente estimulante, e eu acho que cada um de nós é um guerreiro dessa causa, e então a tua palestra serviu certamente de inspiração para todos. Obrigado a todos vocês, e não se esqueçam de fazer mais alguma. Então tá bom. Até a próxima.